Estamos fazendo a meditação na segunda epístola aos Coríntios, hoje capítulo 7. Você vai entender um pouco da importância de nós estarmos sempre aos pés do Senhor Jesus, buscando o seu perdão, sua misericórdia. Vamos pedir a direção de Deus. Meu Deus e Pai, o Senhor nos deu a Tua palavra. Através dela é que nos guiamos. Precisamos que o Teu Espírito nos dê o entendimento desta palavra para que possamos honrá-lo com as devidas honras. Em nome do Senhor Jesus. Amém. No versículo 1 ele diz assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O bispo Macedo escreve: Purifiquemo-nos de toda imundícia. A fé de uma pessoa se torna inoperante quando ela a usa com a consciência contaminada pelo pecado. Assim como não podemos exigir um direito perante a justiça, se não estivermos amparados pela lei, não podemos requerer os benefícios da fé estando debaixo das acusações do diabo. Essas acusações sempre suscitarão dúvidas e aniquilarão a certeza que a fé exige. Por isso, é essencial que o cristão ande em santidade, ou seja, separado de tudo aquilo que desagrada a Deus. Dessa forma, o temor do Senhor o dirigirá às escolhas e aos caminhos corretos e o aperfeiçoará na santificação para seguir conforme os princípios divinos. Então, essa questão da purificação deve ser observada sempre, porque se há promessas e elas são de Deus para a minha vida, eu só consigo ter acesso a elas uma vez que o meu coração está limpo, que a minha vida, a minha consciência está lavada. Então, você praticando isso, você estará sempre buscando estar mais próximo de Deus. O 2. Recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha glória a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combatentes, temores por dentro. Assim somos nós, diante do trabalho. É exatamente isso. Nós vamos para um trabalho espiritual, logo o diabo se levanta, Então, há os combates exteriores, há os combates e os temores dentro. Aí a palavra de Deus diz assim, o bispo Macedo, Nossa carne não teve repouso. A vida cristã é semelhante a uma batalha. Os inimigos atacam por todos os lados. Por isso precisamos lutar para sobreviver e vencer. Quem se distrai corre o risco de perder a própria vida. Algumas lutas, como perseguições, contendas, doenças, decepções e problemas familiares, podem afligir nosso exterior. E outras, como preocupações e conflitos, podem atingir nosso interior. Contudo, nada disso é capaz de derrubar aqueles que creem no Senhor. Além de sofrer exteriormente, Paulo se afligia por ver um trabalho missionário enfraquecido e as almas indo para o inferno. O descanso que sua alma buscava não era físico, mas espiritual, pois somente em Deus o apóstolo renovava as suas forças. E aí, continuando no 6, mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porque ele estava ausente, mas Tito falou, do que estava acontecendo lá na igreja, por a causa das cartas dele, que levou aqueles crentes a uma conversão verdadeira. Olha o 8. Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido
por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, são duas tristezas distintas e diferentes entre elas, né? A tristeza que opera o arrependimento, quer dizer, leva a pessoa até Jesus, e a tristeza desse mundo que vem operar a morte, que leva a pessoa à morte. Olha só o comentário do bispo. A tristeza segundo Deus contrasta com a tristeza segundo o mundo. Ambas provocam dor, mas produzem resultados totalmente diferentes. Paulo estava feliz não por ter enviado uma carta que advertiu e entristeceu os cristãos de Corinto, mas por saber que o seu conteúdo havia promovido arrependimento e retorno ao temor e à fé. A tristeza que o mundo provoca, principalmente por meio de perdas e decepções, gera abatimento, melancolia, desespero e morte. Porém, a tristeza, segundo Deus, por meio de suas repreensões, visa o bem-estar eterno da alma, ou seja, a colheita da salvação. Diante disso, permita que a sua dor neste mundo o leve para perto do Altíssimo, pois assim suas lágrimas se transformarão em riso. O arrependimento genuíno é a única direção que conduz o homem à vida eterna. Por isso, o Altíssimo chama tantas vezes o ser humano a se arrepender. Afinal, o que ele mais deseja é lhe oferecer perdão. Aquele que de fato se arrepende muda sua maneira de pensar e a sua disposição por completo. Portanto, não fique indiferente ao indeciso diante das investidas do mal. Pelo contrário, sua mudança permanente causa repulsa pelo pecado. E sabe, o diabo aproveita o pecado para entrar na vida de uma pessoa e passar a destruir ela por dentro e por fora, naturalmente. Quando a pessoa, então, ela reconhece o seu pecado e ela começa, então, a lutar contra ele, ela vai ter nojo daquele pecado e vai se afastar, literalmente, dele. Com isso, ela está fechando as portas. O mal não vai mais poder tocar nela. Claro que o mal vai se levantar por meio de outras pessoas ou de outros meios para tentar enfraquecer essa sua fé, para que ele possa, então, voltar, para que você possa cometer novamente o pecado e aonde ele possa novamente voltar. Por isso, quando há o arrependimento, então esse arrependimento você está se voltando para Deus e Deus se volta para você. Você passa a andar na luz de Deus. É muito forte e é muito profundo. No 11. Porque quando cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros nesse negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso, fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas como vos dissemos, tudo com verdade. Também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira, e o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como recebestes com temor e tremor. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. É muito bom quando nós vemos essa transformação acontecendo na vida de pessoas que antes chegaram na igreja destruídas pelo diabo, o diabo fazendo a festa na vida delas, e hoje elas é que estão vencendo ele. O diabo tem que perder força na sua vida, ao ponto de quando ele quiser tocar em você, ele vai estar tocando numa chama acesa. O próprio Deus acende essa chama em você
E esse mal jamais poderá mais voltar a tocar em você. Então, se mantenha firme na sua fé, buscando, se arrependendo, entregando sua vida dia após dia e mantendo acima de tudo a sua salvação. Ela é algo que você tem que manter, regar e cuidar com todo carinho, porque ela cresce, ela floresce. Quando chegar a hora, você vai então se encontrar face a face com Deus nas alturas. Que maravilhoso. Que Deus continue abençoando e iluminando você. Um excelente dia para você e toda a sua família. Fique bem. Partilhe esse vídeo com os outros.